sabe que a gente é testado na palavra antes de entregar, né? Eu acredito que esse seja um dos esmagados mais desafiadores que eu já gravei, porque estamos há mais de 11 dias sem atualizar os esmagados, porque a palavra está sendo injetada em mim, sabe? E eu tô há dias tentando ir para outro tema. Eu li 2 capítulos a mais e marquei outros versículos e o Senhor me fez voltar. E a palavra dele há mais de 8 dias atrás, para mim, acerca do esmagados, do próximo vídeo. Qual a próxima mensagem dentro de Gênesis? Sempre dentro de Gênesis, chegou o tempo de reabrir poços. O Senhor está dizendo, o Senhor disse a mim, e o Senhor está dizendo para você, é tempo de reabrir poços. O que é reabrir poços? Por que reabrir poços e não cavar poços novos? O que é que o Senhor quer falar com a gente a respeito disso? E é por isso que eu digo a vocês que é um dos esmagados mais desafiadores para mim esse, se não mais. Eu lembro que teve um que foi difícil, quando falou sobre altares. O que fazer quando subir o monte e erguer um altar. Aquele me esmagou, mas eu acredito que esse não esteja diferente. Pega a tua Bíblia, a Bíblia de papel. A Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Abre aí ela em Gênesis, capítulo 26. E o versículo 18, só a primeira frase. Reabriu os poços que o seu pai havia cavado. Vou continuar. E que os filisteus haviam fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que Abraão tinha dado. Voltando para a primeira frase, reabriu os poços. Nós estamos na história de Isaac. Tu lembra que Isaac ia descer para o Egito, como todo mundo, por causa da crise? O Senhor disse, não desça para o Egito. Ele ficou em Gerar, foi abençoado pela obediência, plantou e colheu 100 vezes mais em tempo de seca, porque estava debaixo de obediência. E a bênção acompanha quem obedece. Mas o Senhor abençoou tanto Isaac, a bênção foi tão tremenda, a porção foi tão abundante, que Abimeleque, que antes fez uma aliança com ele, disse que ninguém podia tocar nem Isaac nem Rebeca, ele se incomodou com a prosperidade de Isaac. E é aquela frase que a gente já está acostumado a ouvir: as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Porque até então, enquanto Isaac estava abaixo dele, tudo bem, ele defendia, ele suportava, ele protegia. Mas quando Isaac passou dele, quando as bênçãos do Senhor alcançaram Isaac de maneira tal que Isaac ficou mais próspero do que ele, os filisteus invejaram e Abimeleque mandou ele ir para outro lugar, expulsou ele da terra e disse que ele estava grande demais para aquele lugar. Os filisteus invejaram ele e entulharam os poços de Abraão. Naquele tempo, principalmente naquele lugar, Gerar, era uma região semiárida, ou seja, uma região que tinha pouca chuva. Como tinha pouca chuva, não era tão seco como o deserto, mas como tinha pouca chuva, ter um poço era muito importante, porque era garantia, era sustento para a família, para a plantação, para os animais. Quem tinha um poço era como se ele estivesse registrando a posse daquela terra. O dono do poço era o dono daquela terra. Então, Abraão tinha deixado um sustento para Isaac. Abraão tinha garantido para Isaac. Isaac tinha como herança um poço. E os filisteus, com inveja da prosperidade de Deus na vida de Isaac, entulharam o sustento que Abraão tinha deixado. Eu quero que tu viaje comigo. Mas tu sabe que quando o Senhor determina, ninguém invalida. Quando o Senhor olha para alguém e diz assim: a minha bênção está sobre você, eu quero ver demônio para se colocar na frente. Não tem filisteu que entulhe poço que interrompa o que Deus tem na vida de alguém que ele bateu o olho e disse: é esse. Entendesse? É coisa linda. E deixa eu te dizer, Isaac saiu de Gerar e foi se estabelecer no Vale de Gerar. E vale é uma palavra que me pega muito. Para chegar no vale, a gente desce. Vale é um lugar mais embaixo, sabe? É uma depressão entre alguns montes. Por estar mais embaixo, é mais fácil achar água. Por estar mais embaixo, a probabilidade de achar uma fonte, de cavar um poço e ter sucesso é maior. Mas me diz, quem quer? Tô falando de forma espiritual aqui. Você olhar para um vale, você tem que estar muito no espírito para dizer assim: essa é a oportunidade
possibilidade do Senhor fazer o milagre, porque o vale é o cenário do milagre. Eu vou cavar e vou achar água, porque já tô embaixo. Tem que estar muito no espírito para ver um vale e ver que tu tem que descer, ou seja, se humilhar e tu olhar e tirar benefícios de um vale. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais e que a gente entenda que esse é o cenário do milagre. Deixa eu te dizer, Isaac se estabeleceu e armou as suas tendas no vale de Gerar. Quando ele chegou lá, a Bíblia diz, no versículo 18, ele reabriu os poços. E deixa eu te perguntar, o que é mais fácil? Construir do zero ou reformar? Eu tava meditando sobre isso. Por que reabrir poços? E o Senhor falou comigo acerca de preparação. Eu pesquisei e eu destaquei 3 pontos importantes para reabrir um poço. Primeiro, é preciso identificar onde esse poço foi cavado, porque ele foi cavado e um dia ele foi fechado. Então eu preciso saber onde é que tá esse poço. Tá cheio de entulho, tá plano como o resto da terra. Ou seja, primeiro passo, procurar. Onde é que foi cavado esse poço? Segundo ponto importante, tirar os entulhos. O Senhor está nos convidando a isso. Identifique onde é que está. Identifique onde o poço foi cavado. O que é poço, Glória? Identifica onde foi que tu deixasse a tua fonte de reserva. Alguém entulhou a tua reserva. Alguém entulhou a reserva da oração. Algumas coisas na vida, brechas abertas, acessos que às vezes a gente dá para pessoas que não era para ter dado. E a gente vai alimentando a mente da gente com coisas que o Senhor não tem se agradado. E o Senhor está dizendo assim, teu poço está entulhado e eu tô te convidando a reabrir poços. Meu coração queima. Vocês não fazem ideia como é que tá meu coração. Identifique onde está o poço. Identificou? Tire os entulhos, faça a limpeza, conserte o altar. Tire o lixo que alguém jogou. Remova o que não é do agrado de Deus. Porque a água vai voltar a jorrar sim. Vai voltar a ter água sim. Vai voltar a ter reserva sim. Vai voltar a ter sustento sim, mas quando tu tirar os entulhos, quando tu tirar o que não presta, quando tu tirar o lixo, isso é tão importante. Terceiro ponto e não menos importante, limpeza e escavação. É preciso limpar as paredes do poço e às vezes para que volte a jorrar água é preciso de materiais específicos e até máquinas. E o Senhor estava falando comigo acerca de estratégias, porque às vezes a nossa vida espiritual tá tão afundada, tá tão entulhada e a gente tá tentando reabrir, reconectar, recomeçar. E é mais difícil recomeçar do que começar, porque para recomeçar é preciso tirar os entulhos, é preciso fazer a limpeza, é preciso limpar as paredes do poço e às vezes é preciso cavar mais fundo, é preciso cavar mais. Ah, Glória, mas já foi cavado. Mas o Senhor está dizendo assim, desse acesso a quem não era para dar. Então agora, para que tu volte a ter água, tu tem que cavar mais um pouquinho. Bota o joelho no chão de novo. Bota a cara no pó de novo. Isso aqui é o esmagar de Deus. E deixa eu te dizer que os intuitos dos filisteus era acabar com o sustento de Isaac. E o intuito de Deus era proporcionar para Isaac a experiência de saber que a bênção dele sobre Isaac bastava. O Senhor estava dizendo assim, Isaac, eu tô te passando no moinho. Isaac, eu tô te dando uma experiência diferente comigo. Porque lá na frente, tu vai abrir poços do zero e não vai ser um só não. Então, pra tu não desistir, eu vou te passar na moenda aqui. Eu vou te provar no mais difícil. Naquele que vai precisar de um pouco mais de suor. Tu vai reabrir poços. Tu vai precisar achar o poço, tu vai precisar limpar o poço, desentulhar o poço, cavar mais um pouquinho. Resistência, Isaac. Tu tem noção que a gente não faz ideia. O Senhor nos proporciona alguns desertos para dizer assim, eu tô te habilitando, eu tô deixando a tua casca mais firme, mais grossa, mais forte, porque para onde eu vou te levar e o que eu vou fazer, eu preciso que tu resista. Porque se tu desistir no primeiro poço que tu cavar do zero e os filisteus forem lá e tomar, eu preciso te passar pelo processo de reabrir um poço, que é para você entender que quando o filisteu vier tomar o poço que tu cavar do zero, tu vai dizer assim, eu já fiz coisa pior, eu já reabri um poço, eu já desentulhei um poço, eu já limpei, até aqui me ajudou o Senhor, e não é sobre o poço, é sobre a palavra de Deus sobre mim. Então onde quer que eu cavar o poço vai dar água. Tu entende que o deserto é para o Senhor nos habilitar, nos preparar. Tu entende que se Isaac não tivesse reaberto o poço, ele reabriu o poço, ele foi habilitado. Foi mais difícil reabrir o poço do que cavar mais 3 poços à frente. Isso é assunto do próximo Esmagados. Deixa Jesus ir fazendo essa palavra florescer no teu coração.